Ó, deu nome, ela saiu. Ok, não entendi nada. Disse que algum usuário foi removido, não mexi em nada. Disse que tem um problema técnico devido a esse usuário e saiu. Não entendi. Ok, iniciou a gravação, não foi? Maravilha. Então, meus jovens, para quem está assistindo ao vivo o nosso encontro de hoje, muito boa noite. É um prazer imenso receber você na nossa salinha de aula para conversarmos sobre redação em um sábado à noite, né? Um momento para descansarmos depois de uma longa semana de estudos. Mas que bom que nós estamos aqui hoje. Peço desculpa mais uma vez por estar dando aula no horário, fora do horário combinado, e ainda que eu nem avisei hoje de manhã dessa aula, foi uma coisa muito confusa mesmo. Mas o importante é que ela vai acontecer. Eu vou disponibilizar esse material posteriormente gravado na plataforma do Moodle Classes, e aí todo mundo vai ter acesso. Professor, eu não sei se é o meu microfone, mas eu não estou escutando o senhor, não. Não sei o que está acontecendo, porque para mim está dizendo que o áudio está indo. Alguém mais está com problema? Não. O áudio está perfeito. Estou ouvindo bem. Ok, ok. Então, deve ser alguma coisa com o seu microfone mesmo. Depois vamos compartilhar a tela. Para quem. Eu estou vendo que os meninos tá normal. Eu vou sair para entrar de novo, porque tá mudo no meu. Ok, ok. Vou compartilhar a tela inteira e vocês me avisam quando a tela estiver compartilhada. Tá, 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 tá. Ok. Para aqui já foi. Já foi para aí também? Sim, aqui também. Pois muito bem. Deixa eu abrir aqui a tela. Já cliquei aqui. Vamos embora. Vai dar certo. Lembrando que a qualquer momento vocês podem parar a aula, fazer seus questionamentos, fazer suas perguntas. Pode ficar à vontade. Ok, aula extra com correção de redações. Algumas redações foram autorizadas, a redação 01, 09, 028, 36, como se fosse um bingo, 36, 50, 58 e 85. Para quem não entendeu o que está acontecendo, vou dizer de novo. Passou o tema de redação já há algum tempo. O tema tinha a ver com as fake news e como as fake news influenciavam ou influenciaram na vacinação contra o Covid-19. Passei esse tema da redação, vocês entregaram as redações. Eu divulguei a nota em um PDFzinho. O nome de vocês eu troquei por alguns códigos. Isso para evitar posteriormente a ideia de que o professor do cursinho de redação da UFPB está divulgando o nome dos alunos, alguma coisa nesse sentido, para evitar qualquer tipo de problema. Eu codifiquei o nome de vocês e depois eu pedi para que alguns autorizassem que a correção acontecesse em aula, justamente porque eu imagino que, no final das contas, todos nós estamos aqui para aprendermos, até eu, inclusive, com os nossos erros e que os nossos acertos sirvam de exemplo para os outros estudantes. Então, cada aluno que entrega a sua redação no projeto, eu acredito que ele já deveria estar consciente que eu poderia usar essa redação ao longo do cursinho mesmo para incentivar outros estudantes ou até mesmo mostrar alguns erros pontuais que tenho certeza que quem tem problema com alguns erros em redação, que os seus erros ou aquilo que você tem dificuldade também é característico de algum outro estudante possui as mesmas dificuldades que você. E aí, ao invés de eu fazer a correção específica para você, eu faço a correção em aula e todo mundo tem acesso a essa correção. Só que aí, como eu não pedi antes a autorização para divulgar essas redações, e aí eu fiquei com um número limitado de correções. Porque ao longo do processo de correção, eu encontrei muitos erros característicos, como parte de textos que não faziam, atendiam a tipologia textual. Por exemplo, descrições. Eu encontrei muito texto descritivo, eu encontrei muito texto narrativo de pessoas contando a experiência própria delas com a vacinação. E isso não é interessante para ser colocado na redação da Enem. Só que eu não pude utilizar esses textos porque essas pessoas especificamente não me autorizaram. E aí, eu já adianto antes que a partir dos próximos temas de redação, a partir do momento que você enviar a sua redação, eu já vou solicitar a você uma autorização para que eu faça uso do seu texto
durante as minhas aulas. E, claro, o seu nome não será divulgado. São textos anônimos, não é isso? A redação será corrigida devidamente codificada. Ok? A nossa primeira correção vai acontecer com a redação 001. Redação 001, ok, está em vermelho porque me autorizou a correção. Ela tirou 120 pontos na competência 1, 100 pontos na competência 2, 120 pontos na competência 3, 80 pontos na competência 4 e 40 pontos na competência 5. Se vocês não lembram, cada uma dessas competências, elas se caracterizam por observar determinados aspectos na sua redação. Já tivemos aula sobre as competências. A competência 1 é a competência de gramática. A competência 2, a análise de tipologia textual, atendimento ao tema da redação e o seu conjunto de repertório sociocultural. A competência 3 está mais preocupada com o projeto de texto, com a forma como você organiza os seus argumentos na sua redação. A competência número 4 é uma competência que se preocupa com a ligação existente entre as palavras do seu texto, que no caso tem a ver com conectivos. E a competência número 5, que foi uma competência que nós não trabalhamos nas aulas, infelizmente, porque não acabamos dando tempo, ela fala... Pode entrar, professor. Ok, obrigado. A competência número 5 fala sobre conclusão, certo? E aí nós vamos analisar competência por competência nas redações que a mim foram autorizadas. Redação número 1, essa redação aqui que vocês estão vendo. Você pode dizer, professor, está muito pequena, vamos aumentar agora ela e vamos fazer a leitura em conjunto. Vamos aumentar ela se o programinha deixar, né? Ó, vamos lá. E aí vocês me digam se estão conseguindo acompanhar a leitura. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Aqui, ó. Pode-se mencionar que no Brasil, com o avanço tecnológico, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Até aqui está tudo bem. A não ser por um erro de gramática. Quem consegue identificar um erro de gramática nesse momento do texto? Não consegue, entrou. Segunda linha? Não Na consegue. segunda linha não consegue. Já, exatamente. Nós temos aqui um erro de concordância. As informações conseguem chegar. Informações, no caso, é o sujeito de conseguir. E sujeito plural, verbo, vai no plural também. E aí, eu peço desculpas, só vou tocar em alguns assuntos que são mais difíceis. Alguns estudantes têm muitas dificuldades com gramática mesmo. Nós não tivemos aula de gramática, mas aqui nós já contabilizamos um erro de gramática, certo? Nesse ponto do texto. Pode-se mencionar que no Brasil, com o avanço tecnológico, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Ok. Se eu não me engano, há um problema com virgulação também. Já pode-se mencionar que no Brasil, vírgula, com o avanço tecnológico, seria interessante uma vírgula aqui também. Ó, já estou incluindo essa vírgula, a ausência dessa vírgula aqui como um erro. Aí, professor, por que a ausência dessa vírgula aqui é um erro? Porque o texto, a oração é o conjunto, é uma frase que contém um verbo dentro. A oração é uma frase que contém um verbo dentro. A oração, ela tem... A oração, não, o período da oração, as palavras, elas têm uma ordem para serem seguidas. Essa ordem é chamada de sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Vocês conseguem entender, não é? O sujeito, eu digo assim, João comeu um bolo. João é o sujeito, comeu o verbo, o bolo é o complemento. Porque quem come alguma coisa, comeu o bolo. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio, não é isso? João comeu o bolo. Eu posso dizer assim, ó. O bolo, João comeu. O bolo, João comeu. João continua sendo sujeito da oração. O bolo continua sendo complemento da oração. Só que eu inverti essas estruturas. Ao invés de eu dizer João comeu o bolo, ó, sujeito, João, verbo, comer, e o bolo, objeto. Sujeito, objeto, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a chamada ordem direta da oração. Ordem direta da oração. Essa estrutura aqui, ela faz uma inversão da ordem direta da informação. É assim,
na ordem direta ficaria assim, ó. As informações conseguem chegar de maneira mais rápida no Brasil com os avanços tecnológicos. Ou, no Brasil, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida com os avanços tecnológicos, por causa dos avanços tecnológicos. Essas estruturas aqui, sabe, elas deveriam vir após o verbo. E porque elas vieram antes, elas mexem nas regras, elas alteram as regras de virgulação, as regras de uso de vírgula. Então, aqui eu já conto com dois erros, um erro de vírgula e um erro de concordância verbal. As informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Nos cidadãos também é um erro de grafia. A palavra é cidadãos, a finalização é ãos. Então já temos três erros de grafia, 3 erros gramaticais. Pode-se mencionar que no Brasil, com o avanço tecnológico, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Nos cidadãos e no quadro atual que vivemos, se compartilha diversos mitos. E aí o que são compartilhados são os diversos mitos. Diversos mitos está no plural. Então, o verbo compartilhar também deveria vir no plural. Então, olha só, estamos analisando 1, 2, 3, 4 linhas, já há alguns erros já notáveis, certo? De gramática. E nessa primeira análise que eu estou fazendo, só para explicar, eu estou fazendo a análise da competência número 1, que é a competência de gramática. E infelizmente, eu imprimi a redação de vocês e fui anotando os erros, só que aí eu acabei não encontrando esse material agora. Quer dizer, eu sei onde o material está, só que eu não estou conseguindo ter acesso a ele. O material impresso já tudo rabiscado. Aí eu estou fazendo saber isso com vocês agora. O rabisco na minha cabeça. Ok. Nos cidadãos e no quadro atual que vemos se compartilham diversos mitos, levando as pessoas a se medicarem de forma errada. Ok, estamos diante de uma introdução, de um texto dissertativo argumentativo. Alguém pode conversar comigo e me dizer onde é que está a tese desse texto, dessa introdução? Você sabe que na introdução, o que é que nós devemos encontrar na introdução? Uma tese a ser defendida, certo? A contextualização do tema, uma tese a ser defendida e alguns argumentos de defesa. Na introdução, eu preciso encontrar um contexto para o tema da redação, eu preciso encontrar a tese da autora, do autor, e eu preciso encontrar alguns argumentos já que defendam essa tese. E aí vamos tentar encontrar isso. Aí quando eu faço essa análise de buscar a tese, de buscar os argumentos, eu já não estou fazendo mais análise da competência 1. A competência 1 se preocupa apenas com a gramática. Eu já avaliei esse parágrafo aqui de introdução com relação à gramática, já encontrei 4 a 5 erros, já é uma quantidade de erros bem, 3, 4 erros, já é uma quantidade de erros bem considerável. E por favor, não entendam que eu estou diminuindo algum estudante, porque eu estou fazendo essa análise. Não é isso, eu estou apenas mostrando os critérios que são utilizados para corrigir a redação de vocês. Eu não quero diminuir ninguém. E eu, na minha época de universidade, de ensino médio, eu também tinha muita dificuldade com gramática, muita dificuldade com redação. Eu fico com muito medo, sabe? Depois alguém ir no coordenador dizer que eu estou humilhando estudantes. Não quero fazer isso de jeito nenhum. Eu entendo demais essa dificuldade que vocês têm, até porque eu também tenho muita dificuldade em gramática. Todo mundo tem dificuldade em gramática, todo mundo tem dificuldade na língua portuguesa, porque a língua portuguesa está sempre se construindo, está sempre se organizando, e aí sempre tem uma regrinha ou outra, são muitas regras, você precisa decorar tudo, é complicado, eu entendo. Então, eu não estou menosprezando ninguém, só estou apenas apontando algumas coisas que devem ser apontadas no momento de uma correção de redação. Tudo bem? Na competência número 1, essa introdução tem esse problema de gramática. Na competência que faz análise da tese, faz análise da própria estrutura, é a competência número 3, certo? A competência número 3 analisa o esqueleto de texto. E em um bom esqueleto de texto, a introdução tem uma tese, a introdução tem argumentos que defendem essa tese, os chamados tópicos frasais, e uma introdução bem feita também tem uma contextualização. Ok, pode-se mencionar que no Brasil, com o avanço tecnológico, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Ok, essa aqui é uma afirmação que ela está fazendo.
As teses, elas são afirmações. Se não houver nenhuma outra afirmação, nessa introdução, a tese dela é essa, ó, que no Brasil, com o avanço tecnológico, as informações conseguem chegar de maneira mais rápida. Ok, vamos seguindo. De maneira mais rápida onde, em que os cidadãos e no quadro atual em que vivemos se compartilham diversos mitos, levando as pessoas a acreditarem, a se medicarem de forma errada. Veja que, até então, na introdução dela, da pessoa, eu não consegui saber qual é o tema da redação. O tema da redação que eu passei foi os impactos das fake news na campanha de vacinação do Covid-19. Lendo a introdução, eu não sei que esse é o tema da redação. Ou seja, uma introdução que não tem um indicativo do tema da redação é uma introdução que não está de acordo com os padrões do Enem. Entenda? Uma introdução de padrão do Enem para a estrutura dela ser considerada padrão do Enem, eu preciso, na introdução, entender qual é o tema da redação. E essa introdução não me dá o tema da redação. Ela fala que no Brasil as informações conseguem chegar de forma mais rápida por conta da tecnologia e que por diversas informações que são compartilhadas, informações falsas, diversos mitos, pessoas são induzidas a se medicarem de forma errada. Só que isso nada tem a ver com vacinação do Covid-19. Porque a medicação é errada. Por exemplo, agora eu disse a vocês antes da aula, estava com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Eu sozinho comprei um remédio de dipirona e tomei. Eu me automediquei, eu fiz a minha medicação. Isso é errado, isso é errado. Na vacinação não é você que se medica, é algum profissional na área, alguém especializado que vai e aplica a medicação, é você. Então, essa introdução, ela tem esses erros de gramática e ela tem esse erro de estrutura. Então, já perde ponto na... Isso é verdade, ficou mostrando como se estivesse falando só dos medicamentos, né? Perfeito. Então, essa introdução, ela já perde ponto na gramática, na parte da competência 1 e na parte da competência 3. Ok. Professor, Opa. aí, do jeito que o senhor está falando, se o senhor não tivesse falado o tema da redação, dá a entender que seria sobre automedicação esse texto. Isso, perfeito. Então, tem a ver com medicamento, tem a ver com fake, com notícia compartilhada. Então, a introdução, ela toca em elementos que estão relacionados com o tema, mas ela não fala do tema. Ok, entretanto, isso aqui é um conectivo adversativo. Estão pedindo para entrar, professor. Ok. Deixa eu ir lá. Vamos embora, vamos seguindo. Este, entretanto, é um conectivo adversativo. Quer dizer que ela afirmou alguma coisa aqui, nessa introdução, que vai ser contraposta. Vai haver alguma informação agora, no entretanto, é um conectivo adversativo. Vocês também entendem, os conectivos, eles carregam relações de sentido. Cada conectivo ele deve ser utilizado em uma situação específica. O entretanto, ele é um conectivo adversativo. É quando eu apresento uma ideia e depois eu venho e apresento uma ideia contrária a ela. Vamos ver se esse entretanto está bem colocado. Até agora eu consigo entender que no Brasil as informações conseguem chegar de maneira mais rápida por conta da internet, dos avanços tecnológicos, melhor dizendo, e as pessoas compartilham muito notícias falsas e isso prejudica a medicação. Ok. No entanto, entretanto, vamos ver. A avalanche de desinformação pode levar a se recusarem a tomar a vacina. Veja que aqui ela disse, né, nessas duas linhas aqui, que pessoas, por conta das notícias da internet, notícias falsas, elas são induzidas a se medicar de forma errada. Entretanto, por conta da desinformação, as pessoas se recusam a tomar a vacina. A ideia que ela queria dizer não é uma ideia adversativa. Esse conectivo aqui ele está mal colocado, porque esse conectivo aqui, o entretanto, ele cria uma ideia de contrariedade. Só que não, esse argumento que ela trouxe não foi uma ideia de contrariedade, foi uma ideia de ela estava continuando o argumento. Está vendo? Ela não contradiz o argumento aqui de que pessoas que se medicam
estão se medicando de forma errada porque estão ouvindo, estão acessando notícias falsas. Aqui ela disse a mesma coisa. Então, esse conectivo está colocado de forma errada. E ela já perde ponto por conta desse conectivo na competência número 4. Competência número 4 é a competência de conectivo. Quando eu digo assim, perde ponto, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Quando vocês pegam a redação de vocês, ou seja, a folha em branco de vocês, imagine que você já tem os 1.000 pontos garantidos. E cada errinho que vai cometendo, são 200 pontos em cada uma das 5 competências. Cada erro que vai sendo cometido, esses pontos vão sendo descontados. Não é assim, cada acerto que você tem que você ganha um ponto. É o contrário. Os seus pontos já estão lá. Você vai perdendo esses pontos na medida em que você vai cometendo alguns erros, entende? É assim, por isso que eu estou dizendo, ó, ela cometeu esses erros, então ela já não vai ter mais de 200... Na introdução, ela cometeu uns 3, 4 erros de gramática. Ou seja, ela já não tira 200 pontos na competência 1, porque é a competência de gramática. Eu também já vi um erro de estrutura, porque não tem uma tese clara e não tem argumentos de defender essa tese. Então, ela já perde pontos na competência número 3, que é a competência de estrutura. Ou seja, ela já não tira 200 pontos na competência de estrutura. É assim que eu estou fazendo. Aqui do mesmo jeito. Entretanto, é um conectivo que está sendo usado de forma errada. Se há um erro de conectivo, a competência que avalia os conectivos é a competência número 4. Então, ela já não tira 200 pontos, ela já perdeu uma determinada pontuação. É isso que eu estou comentando com vocês. Por isso que eu estou dizendo, ela perdeu alguma pontuação. Então, entendam assim, a folha em branco de vocês, hipoteticamente, já tem ali dentro 1.000 pontos na redação. A partir do momento que você vai escrevendo e vai cometendo alguns erros, esses pontos vão sendo descontados. E é assim que nós contamos. Entretanto, já desconta uma pontuação da competência número 4, que é a competência de conectivo. Licença, professor. Claro. E nesse local aí, entretanto, o que poderia ser usado nesse local? Eu não sei, eu acho que, olha só. Assim, então. Isso, Pode. Então, a partir disso, há diversas possibilidades. Os conectivos, propriamente dito, não são palavras, entendam? São estruturas. Qualquer coisa que você dê a entender que você está continuando seu argumento. Vamos ver. Cidadãos, no quadro atual que vivemos, se compartilham diversos mitos, levando as pessoas a se medicarem de forma errada. Um outro exemplo disso acontece quando a avalanche de desinformação leva a pessoa a ser... Então, entendeu? Eu coloquei um outro exemplo disso. São estruturas que mostram para o leitor que ela está continuando o argumento. E aí isso é a estrutura conectiva. Porque o disso faz referência a uma coisa que já foi citado antes. Entende? Então, não pode ficar fixado também nessa ideia de pegar conectivos, decorar a tabela de conectivo e dizer esse conectivo serve para isso e aquele conectivo serve para aquilo. É a estrutura que vai dar o sentido ao conectivo. Aliás, o conectivo tem sentido, claro, mas o Enem se preocupa mais também com as estruturas conectivas. A ideia do conectivo está de acordo com a ideia do autor. O conectivo aqui está colocado, mas não está de acordo com a ideia que a autora queria, o autor queria passar. Vamos seguindo. Entretanto, o avalanche de desinformação pode levar a se recusarem a tomar vacina. Se recusarem quem? Eu volto no texto. Se recusarem. Ela não tem referente. Então, a falta de referente já é um outro erro de gramática. Sabe? Já pode se levar a se recusarem a tomar vacina. Quem vai se recusarem a tomar vacina? Quem vai... aquela estrutura, sujeito, verbo, complemento. Eu olho para o verbo, se recusar. Quem se recusa? Não temos a ideia de... Sabe, eu acho que ela está falando de sujeito em algum lugar aqui, de pessoas. Ou as pessoas, a se recusarem, são as pessoas. Só que o sujeito desse verbo aqui, se recusar, não pode estar no parágrafo anterior, não pode estar na oração anterior. Então, esse verbo aqui está sem sujeito. E aí, verbo sem sujeito, outro erro de gramática. Entretanto, a avalanche de desinformação pode levar a se vacinarem, pode levar a se recusarem a tomar vacina. Consequências que afetam, consequência, o que é que afeta? As consequências que está no plural.
Então, afetam, consequências que afetam mais um erro de gramática a todos, de maneira globalizada. Vamos ver se tem um erro de vírgula aqui. Gente, vocês estão vendo como eu corrijo. Essa redação já está corrigida por mim, mas eu gosto de fazer análise minuciosamente. Entretanto, a avalanche de desinformação pode levar a se recusar a tomar vacina. Consequências que afetam a todos de maneira globalizada. Os aumentos de casos e vidas perdidas pode-se eventualmente se proporcionar aos baixos números de pessoas imunizadas. Aqui ela trouxe uma ideia bem interessante, né? Depois dessa vírgula aqui, ó, que a ideia do aumento da morte relacionada ao Covid está diretamente ligada, está proporcionalmente ligada à baixa do número de pessoas que estão imunizadas. Ou seja, quanto menos as pessoas são imunizadas, mais aumenta o número de mortos. Veja que Se tivesse usado esse argumento de baixo, eventualmente se proporciona o baixo número de pessoas imunizadas na introdução, teria sido melhor? Como ela queria construir a introdução, deixa eu ver. Pode eventualmente se proporcionar. Ficaria mais interessante. E aí ela já cria essa relação. Oi? Percebi isso agora, lendo. Realmente, colocando esse argumento, a estrutura ficou muito boa. A ideia de que diminuímos se as pessoas não se vacinam. Estão pedindo para entrar, professor. Mas se as pessoas não se vacinam, mais pessoas acabam falecendo por conta da doença. E aí ela colocaria assim, ó, nessa estrutura. Aí isso acontece, a baixa na vacinação acontece por conta da avalanche de desinformação. Isso aqui seria o argumento. Isso aqui de avalanche de desinformação precisaria estar como tópico frasal na introdução. E aí seria um tópico frasal que ia explicar a situação desse argumento aqui de baixo. Realmente, muito bem colocado. Esse argumento na introdução ficaria muito interessante. Ok. Mas como parágrafo de desenvolvimento, vamos avaliar agora a estrutura. Avaliamos o conectivo desse parágrafo de desenvolvimento. Já há um erro de conectivo. Há alguns erros de gramática, mais uma vez erros de gramática. Agora vamos avaliar o parágrafo de desenvolvimento como parágrafo de desenvolvimento. O que é que eu precisaria encontrar aqui nesse parágrafo de desenvolvimento? Eu precisaria encontrar um argumento defendido e, no mínimo, um repertório sociocultural. Alguma coisa que defendesse o argumento que eu trouxe, e esse argumento que eu trouxe deveria estar correlacionado com a minha introdução. Nesse caso, o argumento, o parágrafo todo, ele possui relação com a introdução. No entanto, a introdução ela não está necessariamente relacionada com o tema, certo? Mas a relação do parágrafo com a introdução é uma relação interessante, é uma relação que está, eu não vou dizer que está perfeitamente realizada, mas a introdução fala de desinformação, fala que essa desinformação traz algum tipo de impacto para a saúde, ou as pessoas se medicam de forma errada, então há uma relação do primeiro parágrafo com o segundo parágrafo, ok. Porém, nós não temos aqui um repertório sociocultural. O que é que ela traz para defender a opinião dela? Que dado ela traz? Que autor? Que informação? Não há, nesse primeiro parágrafo, um repertório sociocultural. Então, como estrutura de redação, nós já não temos, já temos essa outra baixa. Falta um repertório sociocultural para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Professor, boa noite. Boa noite. A Bíblia pode ser utilizada como um repertório sociocultural? Pode, com certeza. Qualquer livro religioso ou livro científico, o que é que pode ser utilizado como repertório sociocultural? Qualquer argumento que seja válido socialmente, cientificamente, pelo conjunto de conhecimentos humanos. Qualquer livro religioso pode ser utilizado. Inclusive, uma oração pode ser utilizada Você não pode fazer uma oração. O manual da redação trouxe um exemplo de um estudante que fez uma oração, começou a escrever assim, não entendo nada do tema, por isso peço a Deus que me dê uma boa nota, não sei o que, aquela redação foi errada. Ele fez uma oração na redação, no lugar da redação. Mas você pode citar uma oração, por exemplo, imagine que
o tema da redação tem alguma coisa a ver com o Talibã, o grupo Talibã, um grupo terrorista, não sei se é um grupo terrorista, se é um, não estou comendo nada dessa informação, mas se é um grupo religioso. Aí você se lembra de algum tipo de oração que eles utilizam para, não sei, alguma coisa que tem a ver com religião, algum tema que tem a ver com religião, você vai e cita uma oração. É possível. Não mandamento, não matarás, não roubarás, coisa assim. Pode, inclusive, houve na minha redação alguma estrutura parecida com essa. E eu achei muito interessante. É possível, sim, fazer uso de argumentos religiosos. Só que não são argumentos religiosos fundamentalistas, certo? Alguns argumentos no sentido de dizer assim, alguns argumentos que implicam, que confrontam os direitos humanos. Pronto, a ideia é essa. Você pode usar qualquer argumento que você puder lembrar, desde que esse argumento não confronte algum dos direitos humanos. É só isso. Então pode usar argumento religioso tranquilamente. Ok, aqui nós não... Alguma pergunta em relação a isso ainda? Professor, Oi. no caso, é tudo aquilo que o repertório seria tudo aquele que me ajudasse a defender, no caso, né? Qualquer coisa que ajudasse a defender o seu ponto de vista. Agora, não é qualquer coisa. O repertório ele precisa ser legítimo. O que é o repertório legítimo? É o repertório que tem validade. Legítimo não, válido. Isso, o repertório tem que ser válido. O repertório que tem validade é aquele repertório que é reconhecido pelas pessoas, pelo grupo que nós estamos inseridos, pelo Brasil, pelos cientistas, pela comunidade. Um repertório legítimo é aquele repertório que tem validade. Entende? E qual é o repertório que tem validade? Ninguém, se eu dizer assim, na Bíblia está afirmando que as pessoas não podem matar umas às outras. Todo mundo sabe disso. Então, é um argumento que tem validade. Então, não há essa ideia de que você não pode usar argumento religioso. Você não pode ser fundamentalista. Você não pode usar argumento religioso para querer diminuir, por exemplo, tirar direitos de mulheres. Dizer assim, não sei o que, a Bíblia condena os homossexuais e por isso nós não podemos, os homossexuais devem ser mortos. Por exemplo, isso seria um uso errado de um argumento religioso. Na verdade, não sei se existe esse argumento no âmbito da religião. Vamos dar um exemplo. Ok? Vamos seguir. Estamos seguindo. Aqui nós não temos um repertório sociocultural. E sabe onde é que ela perde ponto por falta de repertório sociocultural? Ela perde ponto na competência número 2, que é a competência que avalia com o repertório sociocultural. Ok? Mas vamos ver, o que ela está defendendo aqui? Que a avalanche de desinformações pode levar a se recusar a tomar a vacina, consequências que afetam todos de maneira globalizada, os aumentos dos casos e vidas perdidas. Tá, tudo bem. Gente, eu leio uma redação no mínimo 3 vezes, certo? Para fazer minha correção. E aqui está faltando uma ideia propriamente dita, que ela está defendendo esse parágrafo que ajude a complementar a introdução. Para mim, ela está só repetindo a introdução, os mesmos dados, as mesmas informações da introdução, então esse parágrafo não está muito bem construído. Ok? E não tem repertório sociocultural, ou seja, ela perde ponto aqui na competência 2, por falta de repertório, ela perde ponto na competência 3, porque não é um parágrafo de introdução robusto, no sentido de ser bem construído, então aí a competência 3 avalia isso também, e perdeu ponto na competência 4, que é a competência de conectivo. Ok? Vamos embora. E aqui ela começa o parágrafo número 2, parágrafo do desenvolvimento, com o mesmo conectivo adversativo. E a Professor, eu acho que tem alguém tentando entrar aí. Tem alguém tentando entrar? Vamos ver. Tem mesmo. Ok. Vamos lá. Aí ela começa. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você pode avaliar também a 56? Você já pediu antes? Não, não pedi não, eu estou pedindo agora, desculpa. Depois me avisa pelo WhatsApp, porque eu tenho 50, 58, não tenho 56. Agora, hoje não vou conseguir avaliar todas essas, certo? Porque e pode ser que ao longo da semana, qual é a sua disponibilidade para a tarde, ao longo da semana à tarde?
Eu posso sim, essa semana, à tarde. Então, combina para fazer uma aula à tarde, porque não dá para incluir agora. Eu nem vou conseguir corrigir todas, porque eu demoro muito. Eu quero que vocês entendam o processo de correção. Mas não precisa não, tá, professor? Só se desse para encaixar. Mas é muito bom qualquer exemplo que você colocar aí. Mas é porque realmente precisa dividir essa aula em várias partes. Que eu me empolgo corrigindo e tenho que explicar, e eu adiciono a sua assim, mas hoje eu não vou corrigir todas que eu disse que ia corrigir. Já vai o quê? Meia hora em uma só? A gente faz a sua se você. O que eu quero mesmo é que o estudante autorize esse processo de correção. Porque a melhor parte da aula é isso aqui. É o que mais. Porque não adianta de nada eu te entregar a tua nota. E você ter esse ponto nessa competência e explicar por quê. Não é isso? Vamos seguir. Sim, obrigada, professor. Vamos seguir. Oi. O professor, vendo essa redação, ela é muito semelhante a uma redação que eu fiz, eu acho que há 2 anos no Enem. E nunca consegui entender o porquê da minha nota na redação ter sido zerada. Agora que eu estou conseguindo entender o porquê. Pronto. O objetivo do professor de redação é exatamente esse: explicar os critérios utilizados de correção de redação. Não, o conteúdo teórico não faz muita diferença, porque o conteúdo teórico você tem no YouTube, você colocar a estrutura de redação, você acha, conectivo, você acha. Agora, o processo de correção, ele é o exclusivo meu e seu que produziu sua redação. E não é só porque é comigo. Qualquer professor de redação é exclusivo de você que produziu com o seu corretor. Então, é para isso que nós estamos aqui. Dá um trabalho a mais, mas estamos aqui para ter esse processo de correção. Mas vamos seguindo. Contudo, e aí ela usou o conectivo adversativo, o que significa dizer que para esse conectivo está certo. A ideia desse segundo parágrafo do desenvolvimento iria contradizer o primeiro parágrafo. Mas vamos ver se ela vai contradizer o primeiro parágrafo ou ela vai reafirmar. Se ela reafirmar, esse contudo está errado, ela perde ponto de conectivo de novo. Contudo, as notícias relacionadas disseminadas em sites, grupos de aplicativos, legitimam os efeitos positivos. O que é que legitimam os efeitos positivos? As notícias relacionadas. E aí veja que eu tenho uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula aqui entre o verbo legitimar e o sujeito. As notícias relacionadas disseminadas em grupos de aplicativo legitimam. Aí, como eu tenho uma vírgula entre um verbo e um sujeito, eu tenho mais um erro de gramática aqui, que é um erro de vírgula. Eu não posso colocar uma vírgula entre um verbo e um sujeito. As notícias relacionadas disseminadas em sites por meio de grupos de aplicativos, eu trocarei essa vírgula por meio de grupos de aplicativos, legitimam os efeitos positivos. E, a maioria das vezes, os conteúdos falsos publicados. Legitimam os efeitos positivos e, a maioria das vezes, os conteúdos falsos publicados. Veja aqui, olha só. Há uma coisa estranha aqui nesse texto. O que é que está estranho? O contudo, na avaliação de vocês, esse contudo está bem colocado ou está mal colocado? O que vocês me dizem? Eu acho que está mal colocado. Alguém mais? Eu estou comendo a bolachinha porque eu não jantei hoje também, não. Depois eu janto. Eu estou comendo a bolachinha, peço tudo. Eu sempre digo, nas minhas aulas presenciais, os estudantes levam café. Ou eu levava café e comida. Era incrível. Olha só. Até aqui, ela estava dizendo que as notícias, elas estavam induzindo as pessoas a se vacinar, a se medicarem, aqui, ó, a se medicarem de forma errada, ou a não tomarem a vacina. Só que, no entanto, as notícias relacionadas, disseminadas, elas não são relacionadas ao quê? Notícias relacionadas, disseminadas em grupos de aplicativos, legitimam os efeitos positivos. Se essas notícias estão legitimando os efeitos positivos, então espera-se que as pessoas comecem a ter uma consciência maior sobre como a vacinação ela interfere no processo. Não sei fugiu minha palavra agora na cabeça. Como a vacinação é importante. Pronto. Então, esse contudo até aqui está bem colocado. Porque está certo. Ó.
as informações, não sei o que, prejudicam a imunização. Contudo, as notícias relacionadas disseminadas em sites legitimam os efeitos positivos, que eu imagino que seja ou os efeitos positivos da vacinação ou os efeitos positivos da própria vacina. Eu acho que seja isso que ela quer dizer. Então, isso, contudo, traz uma ideia de contrariedade ao que estava sendo afirmado até agora. Estaria muito bom, estaria muito bom. Só que aí ela continua o período e ela traz uma outra informação que contradiz a primeira informação. Esse contudo estaria muito bom. Eu avaliei ele como bem colocado, como um conectivo adversativo que está bem colocado, porque ele realmente traz uma estrutura de adversidade, traz uma ideia de contrariedade. As notícias estavam causando problemas, mas alguns sites que estão relacionando essas notícias estão legitimando os efeitos positivos. Só que o problema dessa estrutura está na gramática. Porque, contudo, notícias relacionadas ao que ela deveria ter dito relacionadas a alguma coisa, faltou um complemento para relacionadas, houve esse problema de vírgula, e ela poderia ter dito legitima os efeitos positivos da vacinação. Então, falta outro complemento aqui. Então, na gramática, há alguns erros que prejudicam o entendimento, mas eu consigo perceber que esse contudo aqui introduz uma estrutura adversativa, porque até então estava tudo dando errado, mas agora os aplicativos estão legitimando os efeitos positivos. Aqui falava de notícias ruins e aqui fala de notícias boas. Até essa vírgula, o conectivo está dizendo que é um conectivo adversativo realmente. Porém, ela continua. E a maioria das vezes os conteúdos falsos publicados na sociedade brasileira envolvem políticos. Ok. Acontece que ela queria dizer que a maioria das vezes conteúdos falsos envolvem políticos. É isso que ela queria dizer, que a maioria das vezes os conteúdos falsos envolvem políticos. Só que não foi isso que ela disse. Porque ao invés de colocar um ponto final aqui, ela colocou uma vírgula. O que significa dizer que essa estrutura aqui todinha está relacionada com essa estrutura aqui anterior. Então, as notícias, elas legitimam os efeitos positivos. E também, na maioria das vezes, os conteúdos falsos. Há um erro, há uma coisa estranha, como eu disse antes, por conta disso. O conectivo adversativo realmente introduz uma estrutura adversativa. Mas esse erro de gramática aqui, que foi ter colocado uma vírgula, ao invés de ter colocado um ponto final, fez com que essa estrutura aqui, depois da vírgula, se relacionasse com a estrutura anterior, criando uma confusão no sentido. Olha, as notícias legitimam os efeitos positivos e também legitimam as informações que são publicadas falsamente estão relacionadas com políticos. Por quê? Não tem um ponto final aqui. Então, a maioria das vezes, os conteúdos falsos publicados são legitimados por essas notícias. Vocês entendem? Estão conseguindo acompanhar como essa vírgula aqui, ela criou um problema de sentido aqui, um problema de estrutura muito grave para esse parágrafo. Não, por causa de uma vírgula, atrapalhou tudo, parece. Bagunçou tudo, ficou confuso. Foi isso mesmo, uma vírgula atrapalhou completamente. Ela devia ter colocado um ponto final. Aí, na maioria das vezes, os conteúdos falsos publicados na sociedade brasileira envolvem os conteúdos, plural, envolvem, então, mais outro erro de gramática, envolvem políticos, adotando maneiras para se promover, inibir as pessoas para combater a pandemia e usar os medicamentos e as vacinas que realmente são postas. Olha só, nós percebemos que temos um parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas e apenas um ponto final. Nunca façam isso, certo? Um parágrafo grande com apenas um ponto final. Sempre construa um parágrafo com no mínimo 12 períodos. O período é da primeira letra maiúscula até o ponto final. Faça um parágrafo com no mínimo 12 períodos. 3 períodos é interessante demais, cada parágrafo de desenvolvimento. Certo? Um parágrafo com apenas um ponto final, ele fica cansativo. Ele causa as confusões de ideias, certo? Você precisa, dentro do parágrafo, você precisa defender
uma ideia é diferente de outra, às vezes uma ideia é premissa, é causa de uma consequência, e aí, se não tiver a pontuação correta, se você não termina, colocar um ponto final em uma causa, ela vai se confundir com a consequência e aí vai ficar confuso para o leitor. Então, um parágrafo, um parágrafo de desenvolvimento ele deve ter no mínimo dois períodos. O período, lembrando, é da primeira letra maiúscula até um ponto final. Ok? Também não tivemos aqui o repertório sociocultural. Olha, não tem nenhum dado, não tem nenhum fato, nada de nada aqui. Então, mais uma vez, ela vai perder ponto nesse parágrafo com relação à estrutura. Ela perde ponto com relação na competência número 3, com relação a projeto de texto. Por que perde ponto em projeto de texto? Porque deu a entender, para mim, que por conta do problema de vírgula, ela foi tendo as ideias e ela não pensou antes de escrever. Pelo menos foi isso que o texto deu a entender. Não estou dizendo que foi isso que ela pensou, que ela fez. Mas o texto deixou a entender que houve um problema de planejamento. Ela queria dizer uma coisa e disse outra. Então, houve um problema de planejamento, houve um problema de estrutura do texto. Ok? Aí perdeu ponto na competência de estrutura, na competência 3. Perdeu ponto na competência 2, porque não trouxe nenhum repertório sociocultural. Perdeu mais pontos na competência 1. Então, por conta dos erros de gramática. Então, aí é uma redação que ela está bonitinha, eu digo assim, ela está bem dividida, 1, 2, 3, 4, ela está dividida, ela aparece na estrutura dissertativa argumentativa, ela está na tipologia dissertativa argumentativa, mas os argumentos estão muito ainda precisando ser complementados. Aqui, eu não sei se vocês acompanharam, mas a partir daqui, envolvem políticos adotando maneiras para se promover. Aí o verbo no definitivo, aí colocou outro verbo no definitivo, promover, inibir as pessoas para combater e usar, são verbos, uma sequência de verbos infinitivos, isso é um outro erro. Promover, inibir, combater, usar, certo? Só que aí, para entender muito como isso é configurado um erro, aí nós vamos precisar de uma aula de gramática. Que ao longo do curso nós vamos ter, mas essa sequência de verbos no infinitivo, promover, combater, inibir, não sei o que, fica muito confuso. Não ajuda na defesa da ideia que ela está querendo trazer. Uma sequência de verbos no infinitivo, ou uma sequência, verbo infinitivo terminado em R e ER, ou uma sequência dos verbos em gerúndios, que é aqueles que terminam em NDO, endo, indo, sabe? Essas sequências de verbos, elas não são indicadas nas construções de vocês. Mas vamos seguindo. Eu acho que vai ter um problema aqui para ler esse parágrafo de baixo. Deixa eu subir a imagem. Aí vamos acompanhar agora a conclusão dela. Deixa eu subir aqui a imagem para nós podermos fazer a leitura da conclusão. Ok. Dessa forma, conclui ela, ações governamentais junto às instituições globais de saúde promover outro negócio, outra aparição de verbo em verbo no infinitivo. Dessa forma, ações governamentais junto às instituições globais promover, ficou faltando deve promover, faltando um verbo anterior, um verbo auxiliar. Dessa forma, ações governamentais junto às instituições globais, aí colocou um vírgula aqui, devia ter colocado outra vírgula aqui, porque quem é que vai promover, no caso, são ações governamentais. Eu vou ler com vocês, porque eu ainda disse que eu ia agora, peraí. Ações governamentais, promover a população campanhas informativas com a Confederação Nacional de Municípios, com o intuito de apresentar benefícios da vacina. E, contando, não consigo concluir essa leitura. Uma conclusão. O que é que a conclusão precisa ter para ser válida para o Enem? Uma conclusão, ela precisa apresentar uma solução, uma solução mínima para o problema. Essa solução ela não precisa ser resolver a situação, ela pode apenas amenizar. Só que aí, quando eu indico uma solução,
eu indico também quem vai fazer a solução. Aí eu tenho que indicar o agente é a entidade ou as pessoas responsáveis pela solução propriamente dita, a ação, né? A agente, o governo, não sei, o governo federal vai provocar a Câmara, o Senado, a criação de uma lei, alguma coisa assim. O seu governo deve fazer alguma coisa. Aí tem que ter a ação, uma conclusão. Deve ter uma ação, um agente, deve ter um meio, uma forma como aquela ação será realizada e uma finalidade. Então, a conclusão precisa ter uma ação, um agente, um meio e uma finalidade. São 4 elementos. Professor, são 5 elementos, são 4. O quinto elemento, que é o chamado detalhamento, é quando você explica, pega um desses 4 elementos, o agente, a ação, o meio e a finalidade, e diz alguma coisa sobre eles. Diz assim, ó. Ela falou, vamos ver. É porque ficou confuso demais essa estrutura aqui. Quando eu digo deve fazer um pacto com a mídia. A mídia, no caso, não deve, por meio da mídia, divulgar informações. Aí a mídia torna-se um meio. Aí eu abro um parênteses e digo assim, como Facebook, WhatsApp, Instagram, aí eu estou especificando o meu meio. Aí quando eu especifico o meu meio, eu estou fazendo um detalhamento. Então, o detalhamento é um elemento propriamente dito, mas eu gosto de dizer que são 4. Ação, agente, meio, finalidade. E o detalhamento é quando você pega um desses elementos e diz alguma coisa a mais sobre ele e está tudo certo. Mas vamos para cá. Vamos ver se a gente consegue encontrar nessa introdução, nessa conclusão, ação, agente, meio, finalidade e um detalhamento. Dessa forma, ações governamentais, então nós temos ação governamental, junto com instituições globais. Aí, como assim? A ação, que é um elemento, é o que vai ser feito. Isso, o que vai ser feito junto com instituições globais. Instituições globais deveria ser, na verdade, o agente. As instituições globais deveriam fazer ações governamentais. Já não está legal. Ela já começou com a ação. Aí ela relacionou a ação com o agente. Já ficou confuso. Ação governamental junto com o agente. É assim. Eu não posso dizer assim, o governo vai criar uma lei. Vai eu dizer o governo junto com a lei, porque é misturar a ação com a agente. Eu posso dizer o governo junto com ONGs. A ONG é outro agente. Agente é a pessoa ou o órgão que vai realizar a ação. O agente é a pessoa ou o órgão que vai realizar a ação. No caso aqui, uma instituição global que ficou muito vago, eu não sei que instituição global é essa, quais instituições globais são essas. Então, a agente ficou muito vago. E o agente ficou dependente da ação, ficou muito mal relacionado com a ação. A ação também não ficou legal. O que é uma ação governamental? Eu não sei o que é uma ação governamental. E a ação governamental vai estar ligada com uma instituição global, também não sei o que é isso. E aí ela continuou, a pessoa promover à população campanhas informativas. Então, aqui é a ação. A ação é promover pessoas informativas. Mas a ação não eram ações governamentais? Ele ficou confuso. Ação junto com o agente, ficou confuso demais isso aqui. Então, nem tem uma ação direito, que a ação governamental aqui, não é uma ação válida. Eu não posso dizer para você como é que eu vou resolver o problema. Seria resolvendo o problema. Não, isso não vale. O que é que vai resolver o problema? Ações governamentais. Tá certo, ações governamentais vão resolver o problema. Mas não explica como o governo vai agir propriamente. Tem que explicar quais ações governamentais são feitas. E aqui, essas instituições globais, elas vão promover a população em campanhas informativas, ou o governo vai fazer isso? E por que as instituições globais vão fazer ações governamentais no Brasil? Que o assunto é o Brasil. E aí, tudo isso junto com a Confederação Nacional dos Municípios. Se vocês repararam, a Confederação Nacional dos Municípios não é uma entidade responsável por agir nada. Essa confederação foi a entidade responsável por mapear os dados da pandemia. Então, ela não podia fazer muita coisa. Mas ficou assim, ação confusa, inexistente, mas uma entidade, um agente que não dá certo também, mas outro agente, que é com a confederação, que também não está certo, e aí a finalidade,
com o intuito de apresentar benefícios da vacina e contendo alguma coisa. Então, aqui é a finalidade, com o intuito de apresentar benefícios da vacina. Com o intuito de apresentar benefícios da vacina. Aí a ação é alguma coisa com campanha de vacinação, campanha informativa. Aí, disso aqui, eu posso resgatar, dessa estrutura aqui, eu posso resgatar minimamente uma finalidade, a finalidade é o intuito de apresentar benefícios da vacina, e uma ação, que é promover campanhas informativas. Uma finalidade e uma ação. Só que são finalidades e ações que estão muito, muito mal construídas. Então, quem é que vai fazer isso aqui? Quem é que vai apresentar os benefícios da vacina? As campanhas informativas. Mas quem vai fazer as campanhas informativas? É a Confederação das Nações, dos municípios, são as instituições globais. Ela disse que são, ela, a pessoa, que são as ações governamentais. Então, não consigo. Aqui é uma conclusão muito, muito, muito mal construída. Então, de todo o texto, o que mais prejudicou a pontuação total dessa redação foi a conclusão. A conclusão não me diz muita coisa sobre nada. O texto em si, ele não fala muito sobre vacinação contra a Covid-19. Não relaciona a ideia até me fugiu as palavras agora. A ideia das fake news, como as fake news elas interferem na campanha da vacinação. O texto não me permite fazer essa relação propriamente. Não é um texto que faz claramente. Ele toca em assuntos ali, um parágrafo fala de fake news, outro parágrafo fala de vacina, outro parágrafo fala de remédio, que não está muito bem construída. E aí, essa redação, ela foi pontuada com 120 pontos na parte de gramática, com 100 pontos na parte de... Essa parte da competência 2, ela avalia 3 coisas. Atendimento, tipologia textual. Ela avalia o repertório sociocultural. Ela faz a avaliação também de uma terceira coisa que, no momento, não está me vindo à cabeça. Mas são 3 análises que são feitas nessa competência número 2. Por isso que a nota está menor do que a de gramática. Porque... Coerência com o tema, não, professor? Coerência com o tema, perfeito. Atendimento à tipologia textual, compreensão do tema, maravilha, obrigado. E aí também tem a ver com o tema, que ela não pareceu entender que ela não entendeu demais direito do tema. Competência número 3, que é a competência a competência que avalia a organização dos argumentos. Eu estou tentando lembrar do termo esqueleto do texto, do projeto de texto. Também estava muito legal. Competência número 4, ela usou erradamente alguns conectivos e ela poderia ter usado mais conectivos. Um texto com poucos conectivos. Então, não foi nem tanto pelos erros de conectivo que ela tirou 80 pontos, foi mais pela ausência de conectivos. No caso dessa competência 4, é interessante notar que se você usar poucos conectivos, você vai tirar uma nota baixa. Essa competência, ela contabiliza os conectivos. Essa competência 4, ela contabiliza os conectivos que você utiliza. Contudo, dessa forma, no entanto, ela literalmente conta quantos conectivos você usou no seu texto. Se preocupe com conectivos. E a competência número 4, que é a competência de conclusão, que foi a nota mais baixa, porque realmente não foi uma conclusão das maiores possíveis. Tudo certo? Alguém notou alguma coisa que queria comentar? Professor, em relação à ação, pode ser usada uma ação que já existe, por exemplo, essas campanhas de vacinação, pode usar qualquer coisa assim que já existe? O interessante é que você traga alguma ideia mais nova, mas não há nenhum lugar dentro que você não pode trazer uma coisa que já acontece. Você pode até dizer assim, para não ficar muito é evidente que você está fazendo uma coisa que já existe, ou até que pode ficar, mas você coloca assim, ampliar as políticas já existentes e tal. Vai ampliar, fica mais interessante. Já existe essa política, mas você pode dizer que essa ação ela não atinge o público-alvo por tais fatores. Aí, se você interferir nesse ponto específico, se você levar... se houvesse mais investimentos em áreas específicas, essa ação que já existe atingiria o seu fim de forma mais rápida, alguma coisa nesse sentido, certo? Você pode usar a ação que existe, mas o que é que de novo você ia trazer para essa ação? No caso, seria você um investimento maior ou um planejamento maior. Você pode dizer assim, já existe
existe o Bolsa Família, por exemplo. Mas o Bolsa Família ele não tem direcionamento, ele poderia ser mais direcionado para as pessoas que estão em literalmente situação de sem ter casa, depois de morador de rua. Aí você já existe Tem alguém pedindo para entrar aí. o direcionamento. Entendeu mais ou menos o raciocínio? Pode usar o que já existe, mas você tem que trazer alguma coisa nova. Alguma coisa nova você tem que fazer. Entendi. Ok? Vamos seguindo. Ok, redação próxima, redação número 9. A redação número 9 já foi melhor, já tirou 660 pontos. Vamos lá, redação número 9. Como é que aumenta aqui? Aumenta aqui. Ô, professor, o senhor acha que o ideal de uma redação seria, no mínimo, pelo menos, quantas linhas? Se você puder usar as 30 linhas, está tudo certo. De 25 a 30 linhas. Porque o Enem já entende que 30 linhas é uma quantidade muito pequena para você produzir sua redação. Então, se você puder usar de 25 a 30 linhas, você já está indicando para os seus corretores que você tem argumento para colocar no seu texto. Então, mas também isso não é uma regra, entende? Não é uma regra. Se você fizer uma redação com menos de 20 linhas, quer dizer que você vai ser penalizado porque você escreveu 5 ou 10 linhas a menos. Isso não há penalidade com relação a isso. A única vez que isso interfere é quando você escreve abaixo de 7 linhas. Porque quando você escreve um texto abaixo de 7 linhas, sua redação é zerada. Mas acima disso, você não vai perder pontos porque escreveu linhas a menos. Mas o ideal é que você escreva acima de 25 linhas. Porque já 30 linhas já é uma quantidade muito pequena de espaço textual. Certo, obrigada. Ok. Queria que eu estou ficando rouco. Eu gosto mais de falar, de conversar. Opa, dei a redação. E o processo é esse aqui. Vamos corrigindo, vamos levando, vamos discutindo, vamos conversando. E a qualquer momento vocês podem ficar à vontade. Vamos lá. Alguém? Ligou o áudio? Não, eu ia perguntar apenas uma curiosidade. Fica à vontade. Se de todas as redações que você corrigiu, se alguma falava contra a vacinação. Não, nenhuma falou contra a vacinação. Tá Você certo. falou foi de forma velada e eu não identifiquei. Eu treinei um chamado negacionista. E também, é assim, eu não posso, como nenhum corretor pode corrigir, baseado em pressupostos ideológicos. Eu não posso dizer assim, eu peguei uma redação, a pessoa estava se negando a afirmar, a tomar a vacina, alguma coisa nesse sentido. Vou dar uma nota baixa a ela. Não, a análise é pelo texto. Quero ver no texto o que é que essa pessoa disse. Qual foi o argumento que ela defendeu e quais foram os pontos de vista que ela trouxe, o repertório sociocultural. É sempre repertório sociocultural. Porque desse negócio de dizer assim, se você for contra o governo, sua redação vai ser zerada. Como é que o governo não está nem aí com a sua redação? Né? Quem vai analisar a sua redação é um professor de língua portuguesa. Então, o importante é que você saiba defender o seu ponto de vista e traga um bom repertório sociocultural. O professor, dessas redações, teve alguma que teve uma nota assim muito boa para o senhor mostrar para a gente? Houveram algumas, sim. Só que aí, infelizmente, não sei qual foi a maior nota que me permitiu, me autorizou. Ó, 660 foi autorizado, 560, 880. Ó, inscritos em vermelho foram redações autorizadas. Mas tivemos pontuações muito boas, ó. Cadê? Vamos ler, por exemplo. 920. E seria bom o senhor mostrar uma para a gente que teve uma nota boa, para que a gente tivesse uma ideia, mais ou menos. Entendo. No próximo tema, eu vou já mandar o tema e já solicitar a autorização para ele ter esse tipo de problema. Mas vamos seguindo. Não, realmente não. Ó, o 940 aqui, ó, tá uma boa redação, a número 8. Vamos seguindo. Número 9. Com licença, professor. Com relação a essa autorização das redações, como é que faz?
Não, eu mandei um e-mail para você essa semana dizendo quem quiser, que foi no WhatsApp, foi pelo e-mail e pelo WhatsApp ao mesmo tempo, perguntando quem de vocês autorizava eu utilizar a redação em aula, e somente 8 ou 9 pessoas entraram em contato comigo autorizando. Mas foi um erro meu. No ano passado, eu já expliquei isso no Moodle mesmo. A pessoa clicava no botãozinho e dizia, eu autorizo. Aí depois ela é liberada para enviar a redação. Mas é assim mesmo. Certo. O próximo tema Entendi. eu já vou solicitar. Eu vou enviar a redação, aí eu já solicito o uso. Porque Certo, eu autorizo a minha é 48. então, deixa eu marcar aqui como vermelho e... Ah, teve uma menina também, logo no início, que ela autorizou. Quem foi ela mesmo? Qual foi? Ou você lembra da pessoa? Eu? Mas você lembra qual é o seu código? Sim, 56. Então, deixa eu deixar aqui vermelho. Já dou uma olhadinha depois. E a outra foi 48, não foi isso? 48. Eu já marquei 48, foi isso? Marcou agora 48, 56 é da Letícia. Desculpa. Eu procurando a 48, eu tinha marcado a 48. Para vocês verem como está a minha cabeça. Agora eu achei engraçado. Marquei 48 e fiquei... Quem foi que marcou a 48? Eu tinha acabado de fazer isso. Mas é assim mesmo, cabeça de quem está... E eu tô com uma cabeça... A Marielle botou no chat que ela também autoriza. A dela é 71. Mas tá bom, já 31, acho que já... Mas para essa aula de... Para essa primeira redação já tá bom a quantidade de atualizações. 71. 71. Mas vamos seguindo. Aí a ideia dessa codificação era não saber quem são as pessoas. Se elas estão autorizando agora em aula, quer dizer que não tem problema, né? Dizer o nome dela, concordo. Tá tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos seguindo. Redação número 9. Jovem, ainda 9 horas já, que legal. O tempo passa ligeiro, né? A gente faz essa análise aqui e vamos ver o que é que fazemos depois. Ok. O tema é o mesmo, redação número 9. Diante de uma das maiores crises sanitárias da atualidade, a internet se tornou uma poderosa ferramenta de entretenimento e disseminação de notícias. Ok, até então tudo certo. Uma vírgula bem colocada. Ela deu uma contextualizada. Ela vai falar de internet e como a internet tornou-se um tema, uma ferramenta de entretenimento. Olha, até agora está bem acentuado, bem pontuado. Entretanto, um conectivo adversativo, ela trouxe um ponto positivo da internet. Eu pressuponho que a partir do entretanto ela vai trazer um ponto negativo. Na mesma rapidez, as informações falsas relacionadas à Covid-19 circulam pelas redes sociais em grandes proporções. Ok, aqui eu consigo identificar um erro, somente um. Na mesma rapidez com que faltou alguma coisa ou em que as informações falsas relacionadas à Covid-19 circulam pelas redes sociais. Não, tem um erro só, mas é um erro bem confuso. O entretanto, com conectivo adversativo está bem colocado. Ela está introduzindo a ideia da adversidade. A internet ela é uma ferramenta poderosa para entretenimento, só que ela não é utilizada somente para isso, ela também dissemina informações falsas. Mas vocês percebem que há uma falta de complemento na oração. Isso aqui é um erro muito grave para a competência número 1. Entretanto, na mesma rapidez, aí falta na mesma rapidez o quê? Não, há uma vírgula aqui, então tá certo. O erro está aqui embaixo somente. Eu não percebi essas duas vírgulas. Entretanto, as informações falsas relacionadas à Covid-19 circulam pelas redes sociais em grandes proporções. Então, na verdade, o erro estava na minha análise. Eu acho que eu contabilizei esse erro na minha correção. Porque eu corrigi com material impresso. E o material impresso, algumas vírgulas não estavam aparecendo. Por mais que eu estivesse fazendo análise do material impresso com material
uma foto. Eu estava tendo alguma dificuldade para fazer isso. Entretanto, na mesma rapidez, as informações falsas relacionadas à Covid-19 circulam pelas redes sociais em grandes proporções. Então, até aqui, deixa eu ver se eu contabilizei algum ponto negativo na competência número 1. Deixa eu ver se está de acordo com a análise mesmo. Competência número 1. Qual é o número dela mesmo? 09. Porque eu lembro que eu contabilizei esse erro na minha correção. Eu acho que eu contabilizei. 160, então não contabilizei. Vamos ver. 160, gente, é o nível 4 da competência número 1. Já temos uma aula de competência. Certo? O nível 4 da competência número 1 é quando a pessoa ela comete pelo menos 2 erros. Se ela tiver 2 erros, ela já cai do nível 5, que é o nível de 200 pontos. Ela, assim, 2 erros de gramática, ela perde 200 pontos. Ela perde 40 pontos em 2 erros de gramática. Ok, vamos ver quantos erros ela tem. Eu lembro de ter analisado esse erro aqui, que agora fazendo a leitura com vocês, eu não vejo mais esse erro. Foi um erro meu de leitura por conta dessa estrutura com vírgulas que eu não tinha observado. Porque, assim, ó, entretanto, as informações falsas relacionadas à Covid-19 estão relacionadas com alguma coisa, relacionadas a alguma coisa. Ok. Entretanto, na mesma rapidez, as informações falsas relacionadas com a Covid-19, eu imagino que há um erro tem um nome para isso aqui. Eu vou lembrar ao longo do decorrer da correção. Regência verbal, alguma coisa assim. Eu lembro que você retorna aqui mais adiante na correção. Mas, aparentemente, se há um erro aqui nesse texto, é apenas nessa estrutura. E aí, tem um erro hipotético, porque eu não vou contabilizar como erro. Um erro hipotético aqui nessa região. Vou contabilizar como erro hipotético. Professor, licença, uma pergunta. A palavra assim escrita Covid-19 está correta? Está correto. E é o A mesmo, que alguns colocaram o Covid, mas o correto é o A, Covid mesmo. Porque falaram que uma vez para mim que escrever assim era um termo de abreviação, mas eu não entendi. Não, na verdade, algumas palavras. Veja bem, o Covid, somente se eu escrevesse assim relacionados com o Covid, estaria errado. Mas esse erro não seria contabilizado. Por que não seria contabilizado? Porque a própria reforma na gramática, ela levou 10 anos, levou bem mais de 10 anos, para ser contabilizada como erro ou não os textos que estavam escritos com aquelas palavras que não estavam de acordo com as novas regras. Então, essa palavra aqui é nova. Sabe? Ela foi adicionada na nossa língua agora, tem um ano e meio, 2 anos que ela foi adicionada. Então, os erros relacionados a esse termo não são nem considerados por conta do período em que ela foi inserida na nossa língua. Vocês conseguem entender isso? A própria norma, as regras Consigo compreender agora. da nova... As novas regras de ortografia levaram mais de 10 anos para serem avaliadas. Então, não tem como nós avaliarmos como certo ou errado se colocar um artigo masculino no Covid. O Covid. Quando a gramática diz que é a Covid, mas ela não tem 2 anos que disse isso. Então, tem que ter todo o tempo para a comunidade que fala em português se apropriar dessa informação. Ok. Mas aqui, olha só, há um erro hipotético. Se tiver somente esse erro hipotético aqui, eu vou lá na pontuação que eu dei a essa pessoa e vou modificar. Porque aquela nota que está na competência número 1 é uma nota para 2 erros de gramática. Se eu encontrar pelo menos 2 erros, mantém aquela nota. Se eu não encontrar esses 2 erros, provavelmente foi alguma coisa aqui que eu tive um problema de leitura com essas vírgulas aqui. Que eu achei que estava errado porque essas vírgulas eu não consegui identificá-las na impressão. A impressão ficou horrível para mim. Ok. Opa. Como introdução, nós vamos analisar agora a estrutura. Como introdução, ela está muito boa, certo? Ela fez o contexto, só que ela não está como deveria estar. Ela está muito boa, mas não é o ideal. O ideal é que ela tivesse apresentado a tese
e pelo menos dois argumentos, ou pelo menos um argumento que defendesse essa tese dela, e eu não tenho. Eu tenho um contexto, certo? O contexto é a internet, ela é uma ferramenta poderosa de entretenimento, ela tem muitas possibilidades de uso. No entanto, a mesma internet que é usada para fins positivos também é usada para fins negativos. Então, não tem tecnicamente uma tese clara no que ela está dizendo, não tem tecnicamente um argumento para defender essa tese. Então, está introduzindo bem, tá bom, é uma boa introdução, mas não é ainda o ideal para o padrão do Enem. Ok. A não ser que, mais um erro de leitura minha que faltou. Isso aqui é de introdução, não é isso? Deixa eu ver. A introdução, porque a introdução dela continua aqui, a situação sendo. Ok, introdução. Retomando. Perfeito. Então aqui ainda é introdução. É porque começou com letra maiúscula, eu achava que era o início de um parágrafo. Então vamos lá. A situação acaba sendo prejudicial, pois o negacionismo encontra condições favoráveis em sua multiplicação, destinando então discursos agressivos aos pesquisadores da instituição de saúde. Pronto, tá, já ficou mais interessante. Aí ela já trouxe mais um argumento para deixar para próximo do que nós esperamos de uma... Licença, professor, outra dúvida. Claro, Quantas linhas mais ou menos poderia ter uma introdução. a introdução? Não há uma indefinição do contado de linhas. O que é que você precisa entender? Que a introdução ela deve ficar com um tamanho parecido com a conclusão. A conclusão um pouco maior, a introdução um pouco menor. E os dois parágrafos de desenvolvimento maior que a introdução e a conclusão. Os parágrafos grandes. A ideia é que o texto ele tem um visual, certo? Você bate o olho no seu texto, no texto de uma certa argumentativa, e você, pelo olho, você consiga identificar que aquilo é um texto argumentativo. Porque a introdução, o parágrafo de introdução é um pouco menor que o parágrafo de conclusão, e os parágrafos de desenvolvimento são maiores. E aí você distribui da forma como você escreveu, por exemplo, uma introdução de 5 parágrafos, por exemplo. Aí você vai distribuir o restante do seu texto de acordo com esses 5 parágrafos. Foram 5 parágrafos de introdução, 5 linhas de introdução. E aí você faz o quê? 6 linhas, 6, 7 linhas de conclusão. E o que sobrou você divide para os dois argumentos. Alguma coisa nesse sentido. Entende? Não há uma quantidade de linhas específicas. Uma regra. Use 5 linhas, use 4 linhas, use 7 linhas. Não há essa regra. Só que há o visual. Eu preciso bater o olho no seu texto, identificar como texto dissertativo argumentativo. E a característica de um texto dissertativo argumentativo é que a introdução seja menor do que a conclusão, um pouco menor do que a conclusão, e os textos de desenvolvimento sejam maiores. É só isso. Os parágrafos de desenvolvimento. Não há linhas especificamente, nenhuma regra que determine a quantidade de linhas. Há só essa orientação com relação ao visual. Vamos lá. Ok, eu tinha me antecipado achando que a introdução terminava aqui por conta desse Azinho aqui no maiúsculo, mas que pareceu ser o início de um parágrafo, mas não é não. Foi um erro de leitura meu. Então, até aqui tudo certo. A situação, que é a disseminação das notícias falsas, acaba sendo prejudicial, pois o negacionismo encontra condições favoráveis em sua multiplicação. Não, encontram condições favoráveis para a sua multiplicação. Então, aqui há um erro de preposição errada. Pois o negacionismo encontra as condições favoráveis para a sua multiplicação. Entendem isso? Então, há um erro de gramática aqui, pelo menos um erro de gramática certo. Destinando, então, discursos agressivos aos pesquisadores de instituições de saúde. Ok, vamos seguindo. Retornando ao caos histórico, como introdução, está tudo bem. Eu fiz análise de gramática. Certo? Análise de gramática, eu encontrei um erro certo, que foi um erro de preposição. Como estrutura de texto, ele está bem estruturado. Nós temos um contexto para a introdução. Eu consigo, a partir dessa introdução, identificar que o tema da redação tem alguma coisa a ver com notícias falsas relacionadas à Covid-19, com discursos negacionistas, então, com discursos negacionistas relacionados à Covid-19. Então,
aparentemente, a introdução ela está muito bem construída. Não é que ela esteja muito bem construída, porque falta a identificação da tese. Então, a situação acaba sendo prejudicial, pois o negacionismo encontra formas favoráveis de sua multiplicação. Pode ser que essa seja uma tese. O negacionismo encontra condição favorável para se multiplicar. Pode ser que essa seja uma tese, mas não sei se era essa a ideia que ela queria trazer, a pessoa. Porque se a tese dela é essa, que o negacionismo encontra condição favorável para se multiplicar, então o tema dela seria a internet, alguma coisa com a internet, provavelmente dita. Porque o negacionismo se espalha onde? Na internet, a internet que é um espaço para disseminar notícias boas e notícias ruins. Então, por isso que eu estou dizendo que há uma dificuldade de identificar qual é a tese dela. A tese dela não está muito dela da pessoa. Não está muito bem identificada. E mesmo que seja essa tese, não temos um argumento que defende essa tese, um argumento que ela vai desenvolver nos parágrafos lá adiante. Nós vamos seguindo. Retornando ao caos histórico ocasionado pela revolta da vacina, e aí ela começa o parágrafo com um verbo que não pode ser, que não tem muita, não é muito indicado você iniciar parágrafos com verbos, certo? Você inicia parágrafos com palavras que são conectivas, conectoras, e os verbos não indicam muito isso, eles também servem para indicar relações, mas o ideal é que você não comece os seus parágrafos com verbos. Mas isso não é um erro, certo? De gramática, não é um erro de gramática. Retornando ao caos histórico ocasionado pela revolta da vacina, onde a população carente acreditava que a composição injetável seria uma forma de erradicação humana, no contexto da atualidade, uma parcela da sociedade criou receio da vacina contra o coronavírus, acreditando que as consequências envolviam a morte ou limitação à saúde. Olha, esse argumento aqui está muito parecido com uma introdução também. Era assim que ela devia começar a introdução dela, certo? Contexto histórico é a revolta da vacina. Um adendo, esse onde aqui está errado, só que esse onde é um advérbio de lugar que não está fazendo referência a lugar, está fazendo referência a tempo histórico. Então, o onde está errado. Só que esse onde ele não é avaliado na gramática. O onde, apesar de ser um advérbio que está sendo utilizado errado, ele é um advérbio que faz relação com o termo anterior. Então, o onde é um ponto negativo para conectivo. A palavra onde, usada erradamente, apesar de ser um erro de gramática, não é nem esse erro de gramática que é avaliado na competência 4, que é a competência de conectivo. Ok. Retornando ao caos histórico causado pela revolta da vacina, a revolta da vacina é um repertório sociocultural, onde a população carente acreditava que a composição injetável seria uma forma de erradicação humana. No contexto da atualidade, uma parcela da sociedade criou receio da vacina contra o coronavírus. Você percebe que isso está próximo de uma tese que ela queria defender, a pessoa? Se eu digo ela, a pessoa, para ocultar o gênero. Uma parcela da sociedade criou receio da vacina, porque na época, ou uma situação parecida, na época da revolta da vacina, porque as pessoas acreditavam que a vacina ia matá-las. Essa estrutura aqui está interessando como parágrafos? Tá bom. Mas ela ficaria melhor colocada na introdução. Porque aqui tem uma tese defendida. As pessoas, elas estão com receio de tomar a vacina. Essa é a tese dela. Seria uma tese muito melhor do que essa tese aqui, ó. Porque o negacionismo encontra condições favoráveis para se multiplicar. Nós não estamos falando de internet, nós estamos falando de pessoas que têm medo de tomar vacina por conta da internet. Então, esse argumento aqui, o receio contra a vacina é mais uma tese para introdução, mas está no desenvolvimento. Vamos contar como argumento de defesa da tese. Essas pessoas, elas acreditando que as consequências envolvem a morte ou limitações à saúde. Aqui há um ponto e vírgula, é o outro erro de gramática, então nós já temos 2 erros de gramática, porque não há necessidade de você fazer ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é utilizado para, quando você está fazendo divisões extensas, fazendo enumerações extensas, e aí dificilmente você vai precisar fazer um uso de um ponto e vírgula na redação do Enem.
Sempre que você colocar o indicado é que você tire, ou você domina o uso do ponto e vírgula, ou você tire o ponto e vírgula. Então, esse ponto e vírgula aqui, ele poderia colocar apenas uma vírgula somente, e estava tudo certo. Então, esse ponto e vírgula aqui é um erro de gramática. Já temos 2 erros de gramática. E é isso, com relação à gramática. A consequência de se evitar a aplicação agravaria ainda o cenário nacional, onde temos mais de 5 mil vítimas. Realmente, essa estrutura aqui ficaria muito mais interessante na introdução. E isso aqui, ó, consequência de se evitar a aplicação. Veja que esse argumento aqui estaria mais ligado a isso aqui. A situação, as pessoas se negam a tomar a vacina e a consequência disso é evitar a aplicação. A consequência de se evitar a aplicação agravaria o cenário da doença. Então, esse argumento aqui de evitar a aplicação tem mais a ver com o negacionismo. Então, o texto não está mais escrito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essa estrutura aqui, até esse ponto, está muito mais próximo de uma introdução, de um argumento de introdução do que isso aqui. E que essa parte aqui, se tivesse um parágrafo de desenvolvimento, seria melhor. Opa! Concordam comigo? E essa tese aqui seria mais interessante para a introdução, que no contexto de atualidade criou-se um receio por conta, como aconteceu na revolta da vacina, na atualidade criou-se esse receio. E aí, a gente jogaria a internet como causa desse receio. A internet como causa, e a consequência dessa causa seria o agravamento da situação. Então, veja, o texto dela tem argumentos interessantes, só que esses argumentos eles não estão bem organizados no texto. Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Ok, Sim, professor. maravilha. Vamos seguindo. Eu quero descer a imagem, eu aperto o botão para baixo e mudo a tela. Deixa eu diminuir aqui para vocês, para subir o texto. São 9 horas, não tá danado. Professor, vai fazer correção de mais alguma redação? Eu acho que hoje não dá mais, né? A gente combina ao longo da semana para fazermos isso no turno da tarde. Só posso fazer isso no turno da tarde. É um exercício que eu acho muito interessante fazer isso com vocês. E apesar de ser mais útil para a pessoa que produz a redação, é útil para todo mundo também, porque alguns erros ou alguns pontos positivos são interessantes de serem compartilhados. Então, hoje eu acho que a gente finaliza nessa. Quando da hora, são 9 horas já, sempre passa para mim que eu nem percebo. Estava onde? Ok. Em razão do... Já contamos, já temos 2 erros de gramática aqui. Então, já justifica aquele 160 do primeiro, da competência número 1. Porque eu tenho muito problema com competência número 1. Competência número 1, alguns textos são tão bons escritos que eu fico com dificuldade de encontrar os erros. Aí eu acho que não tem erro. Mas depois de uma segunda, terceira, quarta leitura, a gente vai achando um erro ali, outra colar. E às vezes, o erro que eu disse que tinha logo no início foi um erro de leitura e eu li errado. Mas eu li errado por conta da impressão. Todas as redações que vocês mandaram, eu pedi para a coordenação do curso imprimir. Só que a impressora lá, né, não tão boa qualidade, e as imagens, e impressão de fotos, sei lá, fica muito ruim também. E alguns pontos eu tive problema, alguns acentos, eu tive problema de visualização. Mas corrigindo assim ao vivo, a gente percebe melhor. Ok. Em razão à grande reação contrária, ok, à vacinação, o repasse de verbas voltadas para as pesquisas a se alcançar a cura ou estancar a rapidez das variantes do vírus são retidos, retardando o combate à doença. Em razão da reação contrária à vacinação, o repasse de verbas voltadas para as pesquisas. Tá bom. O argumento aqui é interessante, não tem repertório sociocultural, mas está interessante. Ó. Ok, as pessoas são contra a vacinação, o repasse de verbo voltado para a pesquisa. Ok, o repasse de verbos voltado para as pesquisas se alcançar a cura ou estancar a rapidez da variante do vírus são retidos. Não, as pessoas são contra a vacinação,
e aí não há verba para as vacinas, mas aí as verbas não são das pessoas, são as pessoas que pagam as pesquisas, é o governo. Em razão da a grande reação contrária da vacinação, o repasse vem resultado das pesquisas se alcançar a cura estancar a rapidez das variantes do vírus são retidos. Eu entendi o que a pessoa quer dizer, eu acho que está bem colocado, só que aí o argumento é as pessoas acreditam e o governo não investe nisso. Eu acho que está mais no fato do governo, ele quer dizer que o próprio governo estava incentivando a descrença da doença, era uma coisa nesse sentido que eu queria dizer. Mas o que ele disse foi, as pessoas não acreditam, logo o governo não existe. Ficou confuso. Retardando o combate à doença. Não está errado, mas ficou confuso. Ok, vamos para a análise da conclusão. É a 9, não é isso? A 9 também tem um problema de conclusão, pelo que eu estou vendo ali. Vamos ver se a gente consegue acompanhar o problema de conclusão da 9. Dentro do cenário onde esse onde também está errado, ele já usou o onde errado 3 vezes, esse onde está errado, esse onde está errado. O onde é uma palavra que só se refere a lugar. Quando o onde estiver se referindo a qualquer coisa que não seja lugar, está errado. Dentro do cenário onde o fato relacionado ao Oswaldo Cruz, que é o fato da revolta da vacina, se assemelha com a contemporaneidade, se recomenda ao Ministério da Saúde reflita em campanhas a favor da vida do cidadão brasileiro e as políticas e diretrizes de redes sociais sejam mais rigorosas, no intuito de evitar propaganda das fake news. A conclusão está muito confusa, realmente. Qual é a análise técnica de conclusão? Eu busco sempre a ação, o agente, quem vai fazer o quê, como será feito, qual é a finalidade disso e algum detalhamento. Até aqui está assim, ó. A ação se recomenda ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o agente. Reflita em campanha a favor da vida dos cidadãos. Bem, essa não é uma ação, sabe? O Ministério da Saúde refletir campanha. Ele vai pensar em campanha, isso não é uma ação. A favor da vida do cidadão brasileiro em políticas, diretrizes e redes sociais e políticas e diretrizes das redes sociais sejam mais rigorosas, no intuito de evitar a propagação das fake news. Políticas rigorosas com o objetivo de evitar fake news. Então, aqui já tem 2. Ação, agente, Ministério da Saúde, certo? E com política mais rigorosa para evitar a propagação de fake news. Aqui então eu contei com 2 ou 1,5 das competências. São agente, esqueci a palavra, agente, meio, finalidade. São os 4 elementos. Aqui tem 2 elementos vagos. São 2 elementos vagos. É recomendado ao Ministério da Saúde refletir campanha. E que seja feita também, de forma mais rigorosa, algumas outras campanhas. Então, com o intuito de evitar a propagação de fake news. Então, há dois elementos mais ou menos válidos. Desses 2 elementos mais ou menos válidos, eu peguei os 2, 40 de um, que foi a ação, e 40 de outro, que foi a finalidade, e somando deu 180 pontos, ao total essa redação teve 660. Foi uma redação que tem muito a melhorar, mas ela tem um projeto de texto mais ou menos percebido, eu consigo entender o que a pessoa quer dizer, eu consigo acompanhar o raciocínio dela. Ela trouxe um repertório, que foi a revolta da vacina, esse repertório estava bem colocado. Os conectivos que ela utilizou dentro dos textos também são conectivos que estão bem colocados, com exceção do onde. Só que assim, olha só, uma outra análise de correção. Aqui a pessoa usou o onde errado 3 vezes. Onde tem o outro onde lá em cima. São 3 erros de onde. Só que como é apenas, como são o mesmo erro, na verdade, só é contabilizado apenas um. Eu já sei que ela não sabe usar o onde, então é um erro. Aqui eu já esperava que ela fosse errar, porque ela não sabe usar o onde, então não conto como outro erro. Aqui também, outro onde errado. Então, se há um onde,
eu não vou contabilizar vários ondas errados, eu contabilizo um onde e já é apenas um erro. E esse onde é contabilizado como erro de conectivo. Ok? Então, dada a hora que já são, eu acho que é mais interessante encerrar o nosso encontro de hoje. Acho que faz mais de uma hora e meia, né, de chamada. Faz sim. E aí, Vamos descansar, né? Vamos descansar. eu vou combinar com vocês o seguinte: segunda-feira, eu vou disponibilizar um outro tema de redação, aí vai ficar aberto ao longo da semana para vocês entregarem. E ao longo da semana, eu vou abrindo a câmera mais uma vez com vocês e vamos conversando. E eu vou corrigir essas redações que eu disse que ia corrigir e inserir essas outras redações que foram solicitadas agora. E aí, eu só posso fazer isso nos turnos manhã e tarde. Eu não posso mais dar a aula à noite. Aí, ao longo da semana, nos turnos manhã e tarde, nós vamos conversando pelo. Licença, professor, eu não escutei qual ia ser a data que vai disponibilizar o tema. Vou disponibilizar segunda-feira e vai ficar aberto ao longo da semana. Eu acho que até o próximo domingo. Vai ficar um tempo maior dessa vez. Tudo certo? Ok, então eu agradeço mais pela participação, pela paciência de vocês estarem comigo hoje. Muito boa noite e até o nosso próximo encontro. Boa noite! Boa noite! Boa noite, professor. Obrigada. Agradeço! Obrigada. Tchau.